Bom dia, Pedro. Pedro, tá por aí? Bom dia, Flávio. Pedro, Flávio. Tá me escutando, Pedro, Flávio? Pedro escreveu bom dia, bom dia. Flávio, bom dia, Leonardo. Bom dia. Ah, agora sim, pelo menos escutei alguém falando. Bom dia, Leonardo. O Pedro escreveu no chat, o Flávio não se pronunciou ainda, e aí temos o Leonardo. Primeiro item, lógico, que vocês já sabem que eu vou cobrar, é sobre o code.org. Para a gente poder ir para os finalmentes, né? Para a gente poder ir para a última parte, que é a parte de um projeto final, que é a partir da lição número 20. Na verdade, a lição 21 em diante. E para que isso aconteça, lógico, vocês precisam ter feito todas as, de preferência, ter feito todas as anteriores, para não ter prejuízo aí do entendimento do funcionamento de cada parte do código, porque ele acaba não complicando, mas ele começa a juntar muitas coisas simples, né? Então, aparentemente, fica um negócio meio complicado. É importante isso. Eu volto a salientar e a cobrar, né? Que vocês façam as lições anteriores. E caso tenha alguma dúvida em qualquer uma delas, né? Em qualquer uma das lições, me procurem, me manda uma mensagem no privado, me manda uma imagem, a gente faz de alguma forma e resolve a dúvida que eventualmente vocês possam ter. Então, o recado é o mesmo das passadas. A Sofia, que acabou de entrar, está em dia, praticamente em dia. A Lorena e Leonardo, alguns aí estão ainda devendo algumas lições para chegar na lição número 20 e para a gente poder ir para o final do curso. A proposta nesse final é realmente um projetinho bem bacana que pode ser elaborado em cima de todo o conceito, ou melhor, todo o conteúdo, todos os conceitos que foram aprendidos, que foram utilizados durante toda a evolução desse curso. Então é importante eu fazer essa cobrança nesse momento e fazer dois comentários em cima dessa cobrança. O curso, a finalização do curso depende de vocês, né? Única e exclusivamente de vocês. Lógico, eu vou aqui ficar cobrando, orientando, tirando dúvidas e mais, né? Se caso tiver uma que acaba sendo de interesse de todos, eu coloco aqui, inclusive, na própria imagem. Inclusive, eu vou compartilhar aqui, ó, rapidinho. Antes disso, deixa eu só mudar aqui a forma de entrada e compartilhar um vídeo que, que tem já a partir da lição número 21, e ele mostra exatamente essa parte final, né? A parte final do curso, que era a conclusão. É um vídeo curto, como todos os demais vídeos que contém nessa ferramenta, e, e ele deixa que a gente entenda, né, a proposta final e a importância desse curso da codificação. Tem colaborações de pessoas ilustres nesse vídeo, como diversos outros, né? Vou colocar aqui, lição, não é a 20, mas é a 21. A 21 começa com um vídeo bem curto. So, what grade are you in? Second. 10th grade? First grade. I was in 8th grade when I learned to program. I got my first computer when I was in 6th grade.
What gets me excited is being able to fix people's problems. You can express yourself, you can build things from an idea. Computer science is the basis for a lot of the things that college students and professionals will do for the next 20 or 30 years. I like programming because I like helping people. I get the opportunity to build something that is going to make people's life easier. I think it's the closest thing we have to a superpower. Getting started is the most important part. I'm a beginner myself, and I want you to learn with me. Tranquilo. É só para ilustrar, ele ilustra ali novamente, como em diversos momentos aí eles comentam, né, a importância do código na vida deles e na vida futura de qualquer profissional, né? Eu abordarei hoje um tema que foge um pouquinho de tudo, eventualmente, que nós tivemos de conversa até então, e eu tenho feito essa conversa com o pessoal do 9º ano, próximo do final do ano. E eu acho que é legal, porque serve até de parâmetro até para esse projetinho final. Não que a gente precise contemplar todas as necessidades que eu vou abordar, mas mostra a importância desse tema, né? A gente precisa sempre refletir e pensar em agir em cima dessa situação que existe. Compartilharei novamente a minha tela e colocarei alguns slides que eu preparei com esse objetivo. Acessibilidade. É um tema extremamente importante, atual, mais do que nunca, e atinge milhões de pessoas, né, pelo mundo afora. A gente precisa enxergar isso com outros olhos. O que eu digo é sempre refletir, pensar nessa situação e agir, principalmente, né? E quando é possível, lógico, quando a gente tem alguma ferramenta que a gente vai utilizar para produzir algo, pensa na questão da acessibilidade. No passado, ou melhor, ainda, né, é muito importante pensar nas questões físicas de locomoção, mas hoje em dia, ainda até por causa dessa pandemia, que tudo passou a ser utilizado de forma remota e virtual, a questão de acessibilidade digital passou a ser enxergada até por outro prisma, né? Eu tenho alguns slides, são poucos. Nesses slides possuem texto com algumas definições e eu quero a participação de vocês na leitura e depois algumas argumentações adicionais que a gente precisa para abordar esse assunto com um pouquinho mais de profundidade. A gente não vai esgotar o assunto, óbvio que isso é um assunto complexo até, de certa forma bem técnico, mas que permite já, até com a bagagem que vocês têm hoje em dia, algumas interpretações e até mesmo algumas ações em cima de algumas ações nossas. Vou tirar isso daqui da frente para a gente poder ler por completo. Quem se habilita a iniciar a leitura sobre o conceito de acessibilidade digital? Eu posso ler? Pode ler, Lorena. Pode? Lorena? Conceito. Acessibilidade digital é uma série de recursos que possibilita a navegação, a compreensão e a interação de qualquer pessoa na web, independentemente de suas dificuldades, sem a ajuda de ninguém. Em outras palavras, uma internet acessível para todo mundo. Obrigado. Lógico, esse é um conceito básico que a gente já consegue se situar o termo acessibilidade digital, né? O que significa, né? Como está dizendo aí, uma série de recursos. Quais recursos? A primeira coisa que a gente pensa, né, recursos que a gente já tem, né, no nosso dia a dia. Porque tem vários, como está dizendo aí, independente de suas dificuldades, né? Então, tem várias, eventualmente, dificuldades que podem se apresentar. Desde dificuldade visual, né, motora, auditiva. Então,
eventualmente uma ferramenta não completa toda não abrange tudo, né? Agora, outra já abrange uma outra fatia. Outras abrangem até uma fatia maior, né? De situações e dificuldade. Mas vamos à frente. Uma primeira questão. Aí a gente já pode trocar. Quem que ia falar, Eleonora? Desde a virada do século, no começo dos anos 2000, ouvimos que estamos vivendo a era digital. Já 20 anos depois, nos vemos cada vez mais imersos na tecnologia. A internet hoje é trabalho, facilidade, localização, informação, educação. São poucas as coisas que podemos fazer sem estar online. O que acontece com quem não tem acesso à internet ou a tecnologias tão comuns no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta, né, no final. O que acontece com essas pessoas, né? Elas ficam alienadas, aí sim, de certa forma, elas ficam excluídas, né? Então, tem a questão de inclusão, né? Que é muito conversado, que é muito falado a respeito. Você percebe aí já primeira questão, né? Primeiro ponto de partida, você vê na mão de todo mundo ali um celular na mão. Então, é somente pelo celular, pelo PC, cada vez mais de lado, né? Notebook, mas vamos pensar pelo celular. O seu celular tem recursos de acessibilidade? Tem, professor. Tem acessibilidade, tanto no Android quanto no iPhone, no iOS, tem lá acessibilidade. E aí você vai perceber lá várias funções que tem, de aumento de tela, de leitura, né? Que ele lê tudo que tem na tela, isso daí é um tipo de recurso de acessibilidade, e assim por diante. Então, tem diversas ferramentas que já estão ali incorporadas no próprio sistema operacional que já atende um pouco desta necessidade. Mas será que ela atinge por completo? Será que existem também deveriam ter sites pensando na hora que ele faz ou produz aquele conteúdo, nessa fatia que existe de pessoas que têm alguma dificuldade e precisariam ser contempladas até para o teu produto ter um maior alcance, né? Ou a tua informação ter maior alcance. Então, vamos à frente. Isso daqui é uma primeira questão. Como eu falei, não são muitos slides, mas é importante que a gente reflita em cima de cada um deles. Sua importância. Quem que fará a leitura e a colaboração agora? Eu posso ler, por favor, Lore. Sua importância. Entender a importância da acessibilidade digital em todos os âmbitos da nossa vida é compreender que, assim como um cadeirante precisa de um elevador em um prédio com escadas, os surdos precisam de acessibilidade em língua de sinais para navegar nos sites. Como a Libras, a língua brasileira de sinais, é a primeira língua da comunidade surda, a maioria dos surdos não compreende o português e depende da tradução para Libras nos textos e vídeos, para poder usar os sites. E assim funciona para as pessoas com deficiência física, intelectual, visual e etc., que também precisam de acessibilidade digital para usufruir da internet. Muito bem. Obrigado, Lore. Perfeito. Percebe-se aí já uma ferramenta ou uma ação em cima de algum recurso, e aí está, a princípio, pontuando e passando bastante na questão de Libras, né? Hoje em dia, tão comum em diversas produtos que são colocados, que possui já junto com o produto que eu digo, informação que é passado pela mídia, já ao seu lado lá tem alguém passando na linguagem brasileira de sinais. É importante, no final da frase aí, fala de outras deficiências, né, intelectual, né, outras deficiências que precisam também serem contempladas. Então, isso, mas isso tá na moda, tal. Não é uma questão de moda, isso que é importante que a gente saiba, mas uma questão até mesmo de ser, de certa forma, atingir um público que muitas vezes é um público carente e que precisa aquele acesso. Eu tive na casa de não foi uma vez não, algumas vezes na casa de um casal de amigos, e ambos têm deficiência visual, né?
E eu fui consertar, incrível que pareça, naquele momento, o monitor deles, o problema da tela deles. Falei, mas a tela, eles não usam. Mas também, embora eles eram, lógico, o pai e a mãe do caso da pessoa, mas o filho, né, usa o monitor. E para eles, o monitor já fazia mais de um ano que não tinha imagem, mas eles precisam da imagem para poder, porque o filho possa ajudá-los e também utilizar o computador. E é interessante que muitas vezes ele questiona, está aceso a luz? Porque muitas vezes para eles pouco importa, né, se está aceso ou não. Mas é interessante, é uma outra forma de a gente verificar algumas situações que ocorrem que para a gente passa desapercebido, né? Para muitas pessoas passa desapercebido. Próximo a ler e colaborar com esse pedaço desse trecho, desse slide. Eu posso ser? Boa, Leonardo. Empatia é entender o outro mesmo sem viver o que ele vive. Acessibilidade digital tem a ver com muita coisa, mas sem dúvida a mais primordial delas é a empatia. A mesma empatia que você sente ao ver um velhinho entrando no ônibus e que te faz levantar do seu lugar e oferecê-lo a ele. É se colocar no lugar do outro pensando, e se fosse eu? E se eu tivesse 85 anos e tivesse que me segurar em pé em um ônibus em movimento? Quando a gente fala de uma internet mais acessível, a gente está falando sobre empatia. Imagina como seria se você não pudesse ler nenhuma das notícias que você lê todo dia de manhã? Muito bem, obrigado, Leonardo. É exatamente isso, né? Empatia é a palavra-chave. Esse é o ponto de partida para muitas ações. Nos colocarmos no lugar do outro, né? Entender o que o outro eventualmente está com dificuldade. E eu lembro que na aula passada eu coloquei uma imagem de um senhor, né, que percebia pela textura, pela mão dele, com um celular na mão. Aí até brinquei, pô, será que hoje ele não estaria lá jogando dominó na praça? Mas aquela área está fechada porque ele é uma pessoa de altíssimo risco e ele hoje se vê com um celular na mão, com uma necessidade para poder interagir com outras pessoas. Então, quando a gente fala de acessibilidade digital, esse público, ele não necessariamente tem uma deficiência nata, mas ele acabou adquirindo uma deficiência passar dos anos, né? E nesse momento ele está precisando de uma atenção especial, essa pessoa, esse senhor, esse grupo de pessoas, né? Então a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas e perceber que muitas das coisas, né, que existem no nosso mundo ainda não contempla essa fatia toda do mercado que é crescente, né? Mercado que eu digo é da população, né? De pessoas que é crescente, né? A gente sabe que a expectativa de vida está aumentando, né? E isso a passos largos. Então faz com que a gente tenha num futuro, tem atualmente e num futuro próximo uma quantidade enorme de pessoas que precisam serem contempladas com a questão de acessibilidade digital. Já estamos quase no final, tem alguns pontos que eu acho que é extremamente importante nos próximos slides. Quem gostaria de fazer a leitura desse novo trecho? Eu leio, Pro. Por favor, Eleonora. Posso ler de novo? Não tem Sim. problema, né? Não. Tem muita gente que não tem acesso ou não compreende coisas na internet que são simples para a maioria de nós. Empresas ou blogs hoje não conseguem alcançar mais de 10 milhões de pessoas. Esse é o número de surdos hoje no Brasil. Você sabia que a maioria deles não compreende o português? Cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos nas línguas escritas. Estamos falando de 5% da população brasileira, que você não consegue atingir com a sua mensagem. Isso porque não estamos contando as pessoas cegas que não possuem um leitor no computador ou pessoas com dislexia severa. Hoje, 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Muito bem, obrigado, Eleonora. Aí já começa a falar em De nada. números, né?
números que já mostra para a gente a quantidade de pessoas, né? Então, você faz um produto, ou produz uma empresa, ou até mesmo você cria um blog, coloca lá, posta, são milhões de pessoas que você não está alcançando. Por quê? Porque você não contemplou aquilo ali com alguns recursos que seriam primordiais para que ocorresse aquele acesso àquela informação. Muitas vezes por algum mero detalhe, né? Inclusão de algum recurso que já existe até mesmo no recurso que você está usando para produzir aquele conteúdo. Muitas vezes é simplesmente habilitar algum recurso para que ele interaja junto ao sistema operacional ou o navegador em si, e ele passe a ter a possibilidade de fazer a contemplação. Não sei se sabem, mas na hora que você posta alguma coisa, até mesmo no YouTube, em algum lugar, ele tem umas opções ali de acessibilidade que passam a contemplar uma fatia que pode se utilizar daquele recurso. Isso daí a gente pode falar mais à frente, é uma questão mais técnica, mas é legal vocês terem a noção disso. Então percebam que a quantidade, aí começa a falar em números, é muito grande, né, de pessoas. Imagina, 25% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. Então, aí já algum tipo, então é muito amplo, né? Não é simplesmente você colocar lá o Libras que vai atender os 25%. Não, aqui está falando 25% é o total. Mas vamos lá. Próximo, por favor, leia esse trecho dessa tela. Eu leio. Obrigado, Você lê? Aline. Falar Pode com ler. quem ninguém fala. No Brasil, pouquíssimos sites são acessíveis, só 1% do total. Isso faz com que as poucas organizações que se preocupam com a inclusão, que investem em acessibilidade digital, saiam na frente da maioria. Elas têm as portas abertas para mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência, um público enorme com o qual quase ninguém se comunica. Já pensou como seria ter a atenção de tanta gente de uma vez só? É isso que acontece quando você tem um site acessível. E o melhor é que a via é de mão dupla. As organizações ganham com tudo isso e as pessoas com deficiência podem interagir com elas, aproveitando tudo que tem a oferecer. Obrigado, Aline, né? Line Stage 9. Então, muito bem, obrigado. Aqui fala essa questão de uma mão de, né, uma via de mão dupla. Isso quer dizer o seguinte: a receptividade é perceptível a partir do momento que você utiliza algum recurso que atinge essa fatia, porque eles são extremamente carentes, né? Por quê? Porque muitas das coisas não estão ao acesso deles. Então, quando passa a estar ao acesso deles, eles fazem questão de se pronunciar e agradecer ou interagir, né? Então, por isso que está escrito ali uma via de mão dupla. É fato que a partir do momento que você faz algum produto que atinge essa fatia, você já recebe um feedback. Isso é claro, eu já tive essa oportunidade de ter essa empatia, muito bem, maravilha. É exatamente isso. Então você percebe naquele momento um agradecimento ou uma interação, porque, como eu estava dizendo, esse pessoal é extremamente carente e aí eles fazem a questão de dar um feedback, fazem a questão de corresponder, de receber aquilo lá e inclusive interagir e sugerir algo a mais, né? Auxilia você a continuar atingindo esse público que, como está escrito aqui, que não tinha o acesso àquela informação ou aquele conteúdo. E pode ser o que for, né? Não estou falando aqui, não estou falando, vamos falar de jogos, não. Vamos falar sobre culinária, não. Vamos falar sobre
notícias políticas ou notícias econômicas. Não, qualquer área, né? Qualquer área, informação é interessante a todos. E quando você atinge esse público todo, eles são muito receptivos e eles agradecem, né? Então é fácil e é legal isso, né? Isso a gente consegue, a partir de uma ação dessa, se autoalimentar, né? Porque a receptividade é boa, o feedback é interessante e a partir daí você já continua alimentando essa atuação, né? Não que você só faça para esse público, mas a partir do momento que você fizer e atingir esse público, a receptividade e o retorno já é visível. Depois eu até passo alguns exemplos que eu presenciei, que eu tive e que eu acho legal a gente compartilhar. Vamos para o próximo. Aqui, ó, encerra esses slides que eu preparei. Essa fonte, né, esse blog, comenta um pouco disso que eu coloquei e ele dá passos a novos novos outros locais onde tem algumas desmistificação de algumas questões que muitas vezes são polêmicas, né? E aí falar, mas é caro, é complicado, é difícil fazer. Não, muitas vezes, como eu estava dizendo, o recurso que eventualmente é um clique, é habilitar um recurso que ele comunica com o seu navegador ou comunica com o seu PC que você passa a disponibilizar aquilo de uma outra forma, com algum outro conteúdo, com uma outra funcionalidade que o próprio sistema operacional já prevê, né? Então, depois eu vou te dar alguns exemplos disso, né? Que isso, e até depois faço questão de mostrar um videozinho onde mostra algumas ações que já de cara já contempla uma fatia enorme de pessoas que precisam desse tipo de recurso. Essa frase aí, lógico, para encerrar, né? Você pode e deve ajudar, né? Fala, poxa, mas eu, aluno do 9º ano, tal, não sei o quê, será que pode e deve? É possível. Em algumas ações nossas, a gente já consegue atingir e contemplar essa necessidade. Não só, lógico, estou falando aqui já ampliando, né? Não só na questão de acessibilidade digital, mas até em outros problemas de outros tipos de acessibilidade que a gente sabe que existe na nossa sociedade, tá? E esse como eu falei, são poucos slides, mas que, de certa forma, ele, em hipótese alguma, tem a pretensão de esgotar o assunto. De forma alguma, ele responde todas as perguntas, mas ele cria novas, isso que é legal, né? Que a gente passe a refletir sobre o assunto e passe a discutir entre nós, né? Participar disso junto à nossa comunidade, a nossa sociedade que a gente está inserida, e, de certa forma, ser um colaborador, né, para resolver essas situações, né, e ampliar, né, o número de ações em cima dessa questão, que é muito importante. Eu acho muito bonito, né, muito bacana, e é importante a gente dialogar sobre isso. Espero que isso, de certa forma, tenha, de certa forma, atingido a atenção de vocês, porque essa é a proposta, né? E como eu estava dizendo, não que eu conheça, sei a resposta de tudo, longe de mim ter essa pretensão. Mas isso é um primeiro passo, né? De saber que não sabemos tudo e que a gente precisa buscar conhecimento para poder, de certa forma, auxiliar essas soluções que possam ocorrer. Na hora de criação de um trabalho, na criação, como eu estava falando, de um post qualquer, de uma informação qualquer, e não ficar simplesmente como coadjuvante, né? Mas promover situações ou soluções para esses problemas. Ok, pessoal? Ok. Obrigado. Agora nós temos mais aqui, ó, Aline, Loren, Pedro, Flávio, Leonardo, Sofia, Lorena, Fernanda, Eleonora e Gabriela.
Eu comentei logo no início da nossa aula da necessidade de vocês estarem em dia, ou pelo menos se colocarem em dia lá como eu já cobrei em outras aulas, no code.org. Vocês sabem que estamos aqui já, incrível que pareça, já em novembro, né? O tempo passa muito rápido e para a gente poder encerrar o curso no code.org e principalmente fazer essa última etapa que é da lição 21 em diante e de uma forma homogênea, ter a base que todas as outras lições deram. Eu reproduzi aqui um videozinho curto, né, logo no início, onde é a lição 21, que é apenas um vídeo. Então, você assistindo ela e dando um ok, ou melhor, é a primeira tarefa da lição 21. Ela já sinaliza como executada. E ali ele mostra algumas propostas, ou melhor, a importância de tudo aquilo que foi abordado durante o curso. Então, como eu estava falando, cobrando de vocês, né, se colocarem em dia cada vez mais em cima do code.org. E isso não precisa ser feito, falar, poxa, eu não tenho tempo, como eu falei, né, já estamos em novembro e tal, e agora começa a chegar próximo das outras, na P2, de diversas disciplinas e tudo mais. E sem contar a questão de vestibulinhos e outras situações ligado a isso. Então é importante que você reserve lá 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos eu acho que é um bom número, para poder, em cima do code.org, ir resolvendo as pendências que acabaram ficando. Assistir os vídeos, por exemplo, depois dar o continuar lá já é o suficiente para poder várias das lições que são offline e as que são que precisa, lógico, de um trabalho em cima e vocês tiverem realmente alguma dificuldade, me procurem, me mande uma mensagem no WhatsApp, me mandem um print, se for o caso, e eu faço questão de ajudá-los. Eu acredito melhor. É importante que a gente só defina aqui a importância disso, tanto na nota do terceiro trimestre, que ela comporá, junto com a nota da P1, que vocês já realizaram, esse trabalho. Esse slide sobre acessibilidade eu colocarei lá no Classroom e colocarei uma pergunta, melhor, na verdade é uma pergunta composta em cima desse tema, até para que vocês interajam, né? E como aquela história, né? Uma via de mão dupla, né? Eu vou fornecer, mas eu vou cobrar de vocês algum entendimento em cima do que foi colocado. Então, é uma pergunta, de certa forma, bem simples, para quem já assistiu os slides já vai de pronto já responder, e quem ainda não assistiu, veja novamente, né? Leia lá e entenda o que eu estou perguntando e responda. Ali também, como eu estava falando, então são várias notinhas juntas que depois contempla a nota do terceiro trimestre. Eu não quero, óbvio, de forma alguma complicar a vida de ninguém, até porque a gente sabe que a vida já está bem complicada. Então é importante que nesse momento a gente fale a mesma língua, né? E consiga junto nos ajudar aí para poder encerrar o nosso ano letivo. Pessoal, alguma dúvida primeiro sobre acessibilidade, né? Sobre o conteúdo? Alguém gostaria de fazer alguma colaboração ou alguma dúvida sobre essa questão de acessibilidade digital? Não, para tudo bem. Legal o assunto, né? Eu acho que de certa forma a gente fica desperta a nossa atenção sobre essa questão, certo? Uhum. Muito bom. Gostei da colaboração. A Leonora colocou lá a questão de empatia. Isso é extremamente importante, a gente se colocar na posição, né, dos outros, né? Nos colocarmos na situação, eventualmente, de várias pessoas que precisam desse tipo de recurso. Agora, a segunda pergunta sobre o code.org. Isso eu já fiz nas outras aulas, nas últimas aulas, eu tenho insistido bastante, e se caso, volto a perguntar. Eu lembro que na aula passada a Kaori deu uma colaboração, de certa forma, e colocou que não estava entendendo algumas coisas, ou nada, né, em cima de uma lição. Nós voltamos lá atrás, acho que era a lição número 8, se eu não me engano, lá no começo, e resolvemos, né? Então, percebeu-se que muitas vezes é falta de uma não só persistência, né? De fato de uma ação, né?
falta realmente de uma ação. E espero que aquilo lá, né, serviu de, não de exemplo só, mas de ponto de partida para que vocês coloquem em dia o curso do code.org. Eu sei que, eventualmente, tem um ou outro que não, que esqueceu, não anotou e fica ali, talvez até com receio de me perguntar: "Professor, eu não anotei aqui, eu não sei como é que faz para entrar de novo no code.org". Não tem problema, me manda uma mensagem. Lógico, eu vou fazer aquela pergunta de praxe que é: "Pô, não anotou no caderno, né, porque eu pedi para que vocês anotassem", mas vou passar novamente, óbvio que passarei novamente quantas vezes forem necessária. Aqueles 4 passos, né, para entrar na atividade do code.org. E lá, já vou até mostrar para vocês, antes de chegar aqui nos últimos minutos da nossa aula, deixa eu tirar desses slides e voltar lá no code.org. Eu recentemente, né, eu acho que eu comentei com vocês na aula passada, eu tenho dado algumas palestras, tenho convidado, principalmente na Zetec, né, tanto na que eu estudei lá em São Bernardo, na de Mauá, a de Rio Grande também fez uma proposta, e eu tenho dado algumas palestras por algumas especialidades que eu acabei adquirindo, então tenho sendo convidado para algumas palestras. E uma delas essa da acessibilidade já é um caso que já foi contemplado em uma palestra. Mas em cima, hoje em dia, principalmente de recursos, né, para que amplie essa questão da educação. E o code.org é uma delas. Essa lição, número 21, que já é em cima do projeto, né, eu mostrei esse videozinho para vocês, um videozinho de 50 segundos, e a primeira aqui, ó, a primeira a tarefa ou atividade aqui da lição 21, ela exige bastante aquela função as funções, né? Criação de função. A função criar, desenhar um sol, desenhar uma casa, desenhar uma porta, desenhar uma janela e desenhar gramas. Eu vou colocar aqui no modo acelerado e eu vou falar, mas cadê as funções? Óbvio que as funções estão todas aqui abaixo, né? De uma forma organizada, cada uma das funções. Pô, mas professor, como eu estava falando lá, isso já complica, isso eu não vou entender nada, tal. Vai, dentro tanto da matemática, da informática, da programação, são coisas simples, mas é um conjunto de coisas simples. Que aí esse conjunto de coisas simples tudo junto acaba se tornando, para quem olha de longe, complexo ou complicado. Então, aí falar, pô, um celular, o funcionamento dele é extremamente complicado. Fala, não, são coisas simples, só que é uma somatória aí não é centenas nem milhares, é milhões e bilhões de coisas simples, né? Coisas simples, né? Que lá no conceito que eu já passei para vocês inicial, tudo formado de zeros e uns. Aqui são um projeto de certa forma artístico, né? E que contempla aqui, ó, quando executado, pular em certos pontos desse papel para fazer o desenho, né? Do sol, de uma casa, de uma porta, de uma janela e da grama. Eu vou colocar em execução só para que vocês percebam isso. Ah, professor, isso daí é bem básico, isso daí é infantil até certo ponto. Mas percebo que em cima de criação de qualquer tipo de produto, são coisas simples e muitas vezes parece que até de certa forma infantil. Um processo muitas vezes mecânico de carimbar, que é mecânico, né? Que não é nada tecnológico. Carimbar, como assim, professor? Carimbar, pegar o carimbo e carimbar lá. Você percebe locais que utilizam muito disso, é cartório, e bancos, né, em escritório de contabilidade, em qualquer lugar tem um carimbo lá. Então, o processo de carimbar. Até tem um filminho lá
da Peppa Pig, né? Que o pai dele ficava lá carimbando lá no o dia inteiro, lá no escritório, quando levou os, os filhos lá para conhecerem. Então, eles acham que aquele é o trabalho de fato. Mas, então, essa é uma das ações, né? Óbvio. Então, uma ação muito simples, que aqui, de certa forma, também é contemplada. Está escrito ali, ó, desenhar, né, um adesivo. Que colocar o adesivo ali, que é um adesivo já pronto, colocar ali e pronto. Não tem nenhuma dificuldade. Mas na hora que você vê tudo isso pronto, você começa a perceber que aquilo ali, para chegar naquele processo, foi um monte de coisa simples. Então, até mesmo nessa questão de blocos, nessa parte de criação, você passa a entender, enxergar de outra maneira e dar valor a essas pequenas coisas. E isso é muito legal na tecnologia, na informática, nas ciências exatas ou, na verdade, em qualquer ciência, né? Você começa a dar valor às pequenas coisas. Essas pequenas coisas são essenciais, que são parte de uma engrenagem, né? Parte de um todo. E aqui o processo de criação envolve detalhes, né? E aí, né, você fala, pô, professor, complicou. Tá falando, não, não é que complicou, ele aqui juntou uma série de recursos que você aprendeu nas lições anteriores. Por isso que eu já estou mostrando para vocês um pouquinho da lição 21. Ah, professor, já posso então ir direto na lição 21? Sim, pode. Mas eu acho que seria muito legal que você fizesse as anteriores até como uma forma de ter uma base mais sólida possível em cima do assunto que a gente está abordando, né? Então, por isso... Oi, Eleonora. Eu peguei para fazer esses dias umas lições que, assim, tipo, que eu não fiz, tipo assim, eu tô agora que eu entrei aqui, eu não fiz a 10 da lição 8. Certo. E daí, tipo assim, é daquela abelha. E aí, tipo assim, o meu código teve um que eu fiz que quase deu certo. É um desafio, que eu lembro que eu não consegui fazer, eu fiquei tipo, muito tempo nesse. E o meu código quase deu certo, só que eu não sei mais o que fazer. Eu tenho que usar só 7 negócios e tem limite de negócio, eu não sei fazer. E daí tinha a opção pular o quebra-cabeça, aí eu lembro que eu pulei e esqueci que tinha. É esse aí mesmo. Impossível fazer. Vamos lá. Eu vou limpar aqui. E obrigado pela colaboração, porque é isso que estamos precisando, né? Para a gente poder conversar tudo mesmo a mesma língua. Aqui também, igual essa última, são formadas de pequenas coisas, sempre uma ação isolada. A gente percebe que aqui que é um quadrado, né? Se é um quadrado, e a gente colocar um bloco aqui repetindo virando à direita, né? Sempre quando a gente terminar algo que um avanço, né? De 3 vezes. Percebe? Pô, mas professor, você colocou aqui um dentro do outro, tá aqui, ó, laços alinhados. Se a gente não fizer dessa forma, a gente vai ultrapassar o limite aqui de 6 blocos. Então, no final das contas, aqui, ó, se a gente colocar número 4, que são 4 lados do quadrado. Ah, mas aqui temos que andar quantas vezes? 1, 2, 3. Então, 3 vezes 3 passos cada lado. E em cada lugar, nós precisamos fazer o quê? Coletar, obter o néctar, né? Quantas vezes? 12 vezes. Aqui nós estamos sendo 7 blocos, né? 7 de 7. Então, vamos executar. Certo, Eleonora? Esse daqui é a solução. Obrigada. De nada. Agora, legal que a Eleonora falou. Ah, mas eu consegui fazer com 8, né? Com 9. E aí ele deu verdinho,
mas não deu o sucesso total, né? Não ficou verdinho escuro lá, ficou verdinho claro. Tudo bem, né? Me coloque, me manda uma mensagem, eu farei questão de colocar uma solução, ou pelo menos tentar direcionar para que você tenha a solução mais eficaz, né? Que é a solução que contempla o limite de blocos para essa instrução, para essa tarefa. Agora, tem outras formas de fazer? Nesse caso aqui, percebe, ó, a gente só pode usar uma vez esse recurso. Aqui a gente poderia usar 2 vezes, mas a gente usamos uma vez só. E aqui o repita também, a gente podia usar 3 repites e usamos todos os possíveis. Lógico que isso daqui fez com que a gente alcançasse. Eu não vejo, né, não consigo enxergar uma outra solução que contemple, que faça só em 7 blocos. Agora, tem outras lições para frente que é possível você fazer de várias maneiras e várias maneiras contemplam a quantidade limite de blocos, né? Mas é legal, e isso só vai ter dificuldade quem realmente gastar, como a Eleonora falou, um tempo em cima do problema. E mais, né? Isso para todo programador, tem isso nato, que muitas vezes você, na primeira vez você não vai. Vai para o próximo, tal. Depois você volta nele com um pouco mais de bagagem, com um pouco mais de tranquilidade, você consegue resolver. Jogo de xadrez é assim, vários outros situações, né, que precisa de um entendimento, você precisa sair fora do problema, poder ter uma visão melhor para depois voltar e ter a solução. Então, sirva de exemplo, não só o que a Leonora passou, mas para todos os demais olharem o ponto onde vocês estão, ver, né, refletir em cima da dificuldade que vocês tiveram e repensarem, né? Precisa de uma ajuda minha? Manda uma mensagem. Não, eu consigo gastar mais um tempinho e solucionar. Não, eu vou primeiro nos próximos porque são mais fáceis e depois eu volto nesse daqui, também é uma solução, entendeu? Então pense numa melhor solução para resolver essa situação. Pessoal, encerrando a nossa aula de hoje, nós abordamos um assunto muito importante, no meu ver, que é essa questão de acessibilidade digital. E agora vão ter lá no Classroom tanto esses slides como uma perguntinha sobre essa questão, ok? Ok, Pro. Foi um prazer enorme passar essa informação que, para mim, eu acho que é extremamente relevante. Espero ter, de certa forma, despertado o interesse de vocês ou a preocupação de vocês em cima deste assunto, mesmo que não seja ainda o momento adequado, mas que muitas vezes pode, num futuro, ser, né? De fato. Que vocês tenham um ótimo dia, né? O tempo voa, né? Então daqui a pouco nós já estamos juntos novamente. Precisando de mim, não pense 2 vezes. Me mande uma mensagem que eu terei maior prazer, né, em responder. Talvez muitas vezes naquele exato momento, talvez muitas vezes demore um pouquinho, porque nossa vida é extremamente corrida, mas assim que se for possível, eu dou o feedback, eu dou o retorno para vocês. Ok? Tá bom. Ok. Bom. Então, um bom dia para vocês. Pra você também, Pro. Pra você também, Pro. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.